Fala galera, tudo bom com vocês? João por aqui e hoje vim trazer um vídeo que vocês me pediram muito e também era um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo, que é como começar a carreira em TI em 2025. Essa é uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram, vocês me perguntam demais sobre qual o melhor caminho para começar, por onde começar, o que estudar. No meio de tanta coisa que acontece na área de tecnologia, que muda tão rápido, o que ainda é relevante. Com essas dúvidas muito frequentes, eu resolvi, não, vou fazer esse vídeo aqui. E para fazer esse vídeo eu comecei a pensar como que eu começaria se eu fosse começar do zero hoje. E também, nesses meus 12, 13 anos de carreira, quantas pessoas eu vi que começaram como júnior e foram crescendo até chegar em sênior e deram certo na área de tecnologia. E aí eu cheguei numa estrutura, num caminho que eu acho que é o ideal, acredito ser o ideal, porque é um caminho que ele parte realmente da base, do princípio de tudo, entendendo como as coisas funcionam, com um olhar próximo do que realmente a área de TI é hoje em 2025. Para guiar você nessa jornada, começando do mais absoluto zero, a gente vai construir aqui junto um quadro, um board aqui. Esse board vai ajudar você que está na dúvida sobre como começar. Isso daqui vai ser seu guia. Baseado nele, você vai fazer suas escolhas com o que faz mais sentido para você. Eu também não quero aqui engessar e trazer uma fórmula que você vai ter que fazer exatamente isso. Aqui vão ter pontos onde eu vou deixar você escolher o que mais te interessa, porque eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Então, a gente começa aqui pelo desenvolvimento de software, que é um termo muito amplo, né? As pessoas querem trabalhar com desenvolvimento de software, mas na verdade você consegue dividir esse termo em outros subtermos. Por exemplo, desenvolvimento de software, você pode desenvolver software para sistemas embarcados, e aí existem N exemplos de, sei lá, central de multimídia de carro, a caixa eletrônico de banco, enfim, sistemas embarcados, ele tem uma gama muito grande de aplicações, ou desde, sei lá, placas de circuitos que vão se integrar, sei lá, numa indústria, isso também são sistemas embarcados. Enquanto que também tem uma outra área, que é a que eu quero focar mais, que é a área de desenvolvimento web. Aqui é para você conhecer que existem outras além de embarcados, mas eu vou focar aqui na área de desenvolvimento web, que é a área que eu atuo hoje e que eu acredito ainda tem muito potencial, que é justamente a área de tecnologia da informação. Então aqui dentro do desenvolvimento web, a gente vai ter que entender que existem N papéis, diferentes papéis. E tem papéis que são não técnicos. Quando eu falo não técnicos, eu quero dizer que papéis que não envolvem você saber programar. Eu vou listar aqui alguns, que a maioria das empresas tem esses papéis nos times, mas que são papéis, como eu falei, não técnicos. O primeiro é o Product Manager, ou gerente de produto, que é a pessoa que vai definir quais são as funcionalidades que o produto vai ter, como é que as coisas vão funcionar, regras de negócio e tudo mais. Esse é um papel claramente não técnico no sentido de que você não precisa saber programação para atuar nesse papel. Ele vai ter o conjunto de habilidades específicas para esse papel, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, porque eu quero focar nos papéis técnicos, mas eu vou listar aqui os não técnicos, porque também me perguntam muito. João, eu não gosto de programação. Eu tenho chance de atuar com TI? Sim, tem chances, porque existem esses papéis que fazem parte dos times de tecnologia hoje em dia. Um outro papel que também não é técnico e que faz parte dos times de tecnologia é o papel de UI, UX Designer, que é basicamente o papel de quem vai desenhar as telas do sistema, quem vai dizer como vai funcionar a experiência do usuário. Porque o botão vai estar em cima da tela e não embaixo, porque ele vai ter a cor X e não Y. É quem vai definir justamente esse comportamento de como as interfaces de usuário vão funcionar. E esse papel também é muito presente nos times de tecnologia, tanto em startups quanto em multinacionais. É um papel que realmente faz muita diferença. E um terceiro papel que eu quero também trazer aqui é o do Content Writer. Esse papel ele é menos comum do que os outros dois, mas ele também está presente dependendo do porte da empresa, quantidade de clientes que a empresa tem. Empresas que são B2C, ou seja, que oferecem serviços para a pessoa física, esse tipo de papel é muito comum, que é justamente o papel de como os textos dentro do sistema vão funcionar. E isso faz muita diferença. Pode parecer bobagem, mas não é. Faz muita diferença. Por exemplo, se você mandar um e-mail que pede para clicar no link, geralmente tem empresas que mandam e-mail com formatos diferentes, com textos diferentes, com um linguajar diferente. E você consegue ver que existem uma tendência de certo linguajar se encaixar mais e ter mais acesso do que outro. Isso realmente funciona e tem empresas que investem nesse papel porque sabem a importância dele. E também não é um papel técnico aqui, mas que pode existir em termos de tecnologia. E aí eu vou separar esses papéis como papéis que eu considero que eles não são técnicos, que eles não precisam saber programar. Existe mais um papel que esse daqui, dependendo da empresa, ele pode ser técnico ou não técnico.
que é o papel do QA, que é o analista de qualidade, que geralmente é quem testa o software. Só que aí existe uma indefinição, depende muito da empresa como esse papel vai atuar. Ele pode ser não técnico no sentido de que muitas empresas elas usam o QA como teste exploratório manual. Então o QA vai entrar no sistema como um usuário e vai começar a mexer no sistema procurando por bugs, por erros. E esse papel eu considero não técnico, porque você não tem que saber programar para executar esse tipo de teste. Você tem que conhecer o sistema e tudo mais. É mais um papel de negócio do que técnico, sinceramente. Só que essa forma de QA, ela tende a desaparecer com o tempo, por causa da IA, com testes automatizados e tudo mais. No entanto, existe o papel do QA técnico. E aí, quando eu falo do QA técnico, é o QA que vai escrever testes automatizados em diferentes níveis e áreas. Testes automatizados end-to-end, que é do ponto de vista do usuário, testes de performance, testes de carga, testes de acessibilidade, testes de segurança. Então, o QA ele tem que olhar para o sistema de diferentes ângulos e saber escrever testes usando o código para testar o sistema de diferentes aspectos. E esse tipo de QA é o QA técnico, que na minha opinião é um QA que tende a continuar existindo mesmo com o avanço de IA e tudo mais. Mas eu não quero entrar também no papel do QA nesse vídeo, porque eu quero focar nos papéis que envolvem desenvolvimento de software mesmo. Também tem alguns outros papéis que eu considero técnico, mas que eu também não vou entrar em profundidade nesse vídeo. Um é na área de security, que é o papel do SRE. Ele vai ter muito esse olhar para a área de segurança do sistema, garantir que o sistema não tem brechas de segurança e vulnerabilidades no caso. E é um papel também que eu considero técnico, porque você vai ter que entender muito de infraestrutura, de redes, de padrões de segurança, até de legislações, como o caso da LGPD aqui no Brasil, ou GDPR na Europa e nos Estados Unidos. Então, o security, ele é um papel importante nas empresas, ele é um papel técnico, mas não vou aprofundar aqui. Geralmente, empresas grandes têm 1, 2, 3 pessoas com esse papel, não é um papel que tem tanto como desenvolvedores. E um outro papel que também é técnico, mas que eu não vou aprofundar nesse vídeo, é o papel de infraestrutura. Quem trabalha com infraestrutura, hoje em dia é mais comum infraestrutura na cloud, ele é um papel extremamente técnico, extremamente importante, especialmente para quem usa cloud, mas eu não vou entrar em detalhes nele aqui, porque esse vídeo é mais para quem está começando a carreira. E eu acredito que infraestrutura é um papel que dificilmente você vai encontrar vagas para júnior, porque geralmente infraestrutura é alguém que começou júnior em alguma das áreas de desenvolvimento e se interessou mais ir pelo caminho de infraestrutura do que desenvolvimento de software. Infraestrutura geralmente vai ser pleno, sênior e acima. Dificilmente você vai encontrar infraestrutura para quem é júnior. Mas, como eu falei, o propósito desse vídeo é a gente focar em desenvolvimento. E aqui eu vou trazer alguns papéis que eu considero que são cruciais para muitas empresas. E quando a gente fala de papéis técnicos aqui, que é o que eu vou focar, que envolve programação e que sim tem porta de entrada para júnior, vamos começar pela área de data. A área de data, talvez das áreas que eu vou citar aqui, seja mais nova, entre aspas, mas é uma área que ela também pode ser subdividida em sub-áreas. Você vai ter aqui o papel de Data Science, que aqui acho que dos três é o papel que vai envolver um pouco mais de conhecimento teórico, então papel que talvez você vai precisar ali de alguma graduação, de alguma formação mais específica para atuar como papel de cientista de dados, papel bem mais que envolve teoria, mas também a parte prática com certeza. E aqui você vai criar modelos preditivos que, com base em dados do teu sistema. Você vai ter também o papel do Data Engineer, que basicamente o Data Engineer ele vai ser o papel que ele vai ser responsável dentro de um sistema web, ele vai ser a pessoa que vai ser responsável por coletar dados que estão navegando ali dentro do seu sistema. E sistemas modernos hoje trafegam uma quantidade de dados gigantesca e o Data Engineer ele vai ser capaz de coletar esses dados, armazenar em um lugar que você consegue acessar rapidamente, processar esse dado e gerar relatórios. E um terceiro papel que também faz parte desse ecossistema de data é o Data Analyst. O analista de dados ele vai ser a pessoa responsável por analisar os dados. É meio redundante, mas sim, vai ser a pessoa que dentro de um conjunto de dados, um data lake criado pelo data engineer, o data analyst vai ser a pessoa que vai conseguir navegar naqueles dados e gerar relatórios para dar suporte ao negócio da empresa. Quando a gente fala desses três papéis, eles são regidos por uma linguagem, por um conjunto de linguagens, e aí cada uma das áreas que eu vou citar aqui, mais para frente, eu vou trazer também qual é a linguagem mais relevante para a área. Então, qualquer uma das três aqui, as linguagens mais relevantes que você pode escolher,
A primeira delas é Python. Data, acho que muita coisa começou com Python, então tem muita coisa, muita ferramenta já existente baseada em Python na área de Data. Considere Python como uma forte opção. Uma outra escolha também relevante na área de Data é Rust. Rust é uma linguagem mais se popularizou depois do Python, mas tem crescendo muito na área de Data, muito por causa da performance da linguagem. Até como a gente está lidando com um volume gigantesco de dados com Data, performance é algo que é importante também. Então o Rust ele tem ganhado muito espaço na área de Data por causa de performance. Então, independente da área que você for seguir aqui, ou Python ou Rust são excelentes opções. Se eu fosse começar com Data, eu iria com Python, tanto que Python é uma linguagem muito fácil de se aprender, por causa de ter uma sintaxe muito simples, até na área acadêmica, muitas universidades usam Python como primeira linguagem de programação, e tem um ecossistema para Data gigantesco. E agora a gente vai para uma segunda área também, dentro da área Web, que a gente vai falar agora de front-end. A front-end basicamente vai desenhar as telas do sistema. E a gente vai usar como exemplo até esse próprio sistema que eu estou usando, que é o Miro. O Miro, ele tem esse board aqui e você consegue criar elementos no board visuais, como esses blocos aqui, as linhas, conectar os blocos. Então você vê que tem muita funcionalidade visual. E isso daqui é puramente front-end. Então o front-end ele vai ser justamente essa criação das interfaces que os usuários vão utilizar para acessar o teu sistema. No caso, eu estou aqui no browser, isso daqui é uma interface que eu estou acessando o sistema do Miro. E quando a gente fala de front-end, aqui não tem muito para onde correr. A grande escolha do lado do front-end, sem dúvida, é o JavaScript. De uns bons tempos para cá, 3 frameworks que foram criados, eles meio que moldaram a área de front-end moderno. Então você vai ter aqui o Angular, que é mantido pela Google. Você vai ter aqui o React, que é mantido pelo Meta, que é a criadora do Facebook. E uma terceira opção, que é o Vue.js, ou somente Vue, que é mantido pela comunidade. Para front-end não tem muito o que escolher. Eu acho que não faz sentido qualquer outra escolha que não seja JavaScript ou TypeScript, que no caso TypeScript é a evolução do JavaScript. O TypeScript, ele compilado, ele vira código JavaScript. Começa com JavaScript porque, enfim, como você está começando aqui, é um roadmap para iniciantes. Vamos falar do começo do básico, então o básico é JavaScript. Lá na frente você olha para o TypeScript. Então a gente vai partir para o back-end. Back-end é justamente, digamos que se o front-end é a interface, é como o usuário se comunica, o back-end ele atua como se fosse o cérebro do projeto. Quem pensa, enquanto que o front-end é quem expressa. Digamos que o back é o cérebro e o front-end vai ser o rosto do sistema, que se comunica através da fala, dos olhos, enfim. E aqui quando a gente fala de back-end, a gente vai ter várias opções. É o contrário do front, enquanto que o front está meio isolado no JavaScript por causa dos principais frameworks que a gente usa no front-end. No back-end, a gente vai ter o JavaScript, sim, junto do TypeScript como uma boa opção. Eu, particularmente, eu trabalho com TypeScript no back-end, então gosto bastante, não mudaria hoje em dia. Uma outra opção sólida é o Java. Muita gente vai criticar, vai falar que o Java é isso, que o Java é aquilo, que o Java, sei lá, é lento. Mas o Java está na área do back-end como uma das lideranças nessa área há muitos e muitos anos. Então, muitas empresas utilizam Java, continuam utilizando Java. É uma linguagem que vem evoluindo com o passar do tempo, com novas versões. Muita gente critica porque utiliza versões muito antigas do Java, que realmente, comparado com versões de outras linguagens mais atuais, parece desatualizado. Mas as versões mais novas do Java são muito boas, sim, muito boas de se utilizar. Eu, particularmente, tenho Java como minha segunda linguagem de programação. Comecei com Java minha carreira no back-end e faria de novo. Eu recomendaria de novo Java no back-end também. E questão de mercado de trabalho, assim, de tudo que eu vou falar aqui do back-end, Java é a que eu vejo com mais opções, com mais vagas. Uma outra opção que também é viável no back-end é o Python. Assim como em Data, Python também é uma opção de back-end. Vejo empresas no Brasil e fora do Brasil que usam Python como back-end, no back-end também. E, por último, acho que essa quarta opção aqui, eu diria que ela corre por fora, mas é uma linguagem que eu tenho uma grande simpatia por ela, porque realmente ela é bem diferente das demais, bem revolucionária, é o Go, ou Golang, que é uma linguagem de todas aqui, seria a mais nova, acredito eu, e ela é muito focada em performance. Acho que de todas aqui ela vai ser a melhor quando o assunto é performance. Para a criação de back-ends, muitas empresas grandes até saíram, por exemplo, do Java para o Go, como foi o caso do Mercado Livre, que eu sei que muita coisa era em Java e hoje em dia é em Go. E aqui, quando você vai comparar as quatro, o que você vai ver aqui, tudo bem, Go, eu acho que das quatro aqui, ela meio que corre por fora como seria uma segunda linguagem. Para quem está começando, eu acho que é uma decisão muito estratégica de pensar, por exemplo, se você quer lá na frente chegar no papel de full stack,
que seria front-end com back-end, que, por sinal, abrir um parênteses aqui, eu não recomendo que você comece como full stack. Se você está começando agora a carreira, isso não é um papel para iniciante, na minha opinião, e eu explico o porquê. Para você ser um full stack, você tem que ter um nível muito bom em front e em back. Se você for mediano para baixo, um nível mediano para baixo em back e em front, você não vai conseguir concorrer bem para as vagas. Você vai sempre sair na desvantagem. Enquanto que, se você focar, eu vou focar meus primeiros 2 anos de carreira, vou focar ou em back ou em front, e vou ser o melhor possível naquela área. Isso vai fazer você estar no nível bom para concorrer para vagas. Enquanto que, se você for dividir seus primeiros 2 anos para ser full stack, você vai estar no nível bem mediano de conhecimento de front e de back. E vai ser difícil você concorrer por vagas de igual para igual com quem decidiu se especializar em uma das duas. Eu não recomendo. As pessoas que eu vi que começou a carreira escolhendo uma das áreas, por exemplo, front, e lá na frente, depois de 2 anos de carreira, decidiu, vou explorar o back-end para ser full stack, ou vice-versa. Essas pessoas eu vi que se deram bem assim na carreira, quando chegaram no nível de pleno, disseram, vou estudar para ser full stack, ao invés de começar como full stack. Eu acho que esse é um dos grandes erros que eu vejo quem está começando. Porém, você pode saber que você quer ser full stack lá na frente. E aí, você planeja sua carreira olhando para isso. E quando você tem esse plano de ser full stack, ao invés de ser especialista em front ou em back, eu recomendo fortemente TypeScript. Por quê? Porque você vê aqui que tanto front quanto back, você consegue usar TypeScript muito bem para fazer os dois. E aí você tem uma linguagem para 2 áreas. Você não precisa ficar trocando de TypeScript no front e no back eu vou usar, Go. E aí você ficar trocando, que são linguagens totalmente diferentes, com paradigmas diferentes, com sintaxe diferente. E essa carga cognitiva de você ter que ficar trocando de 2 linguagens é complicado realmente de lidar. Não vou dizer que é fácil. Mas, se você tem esse plano de full stack, considere JavaScript como sua linguagem inicial, lá na frente TypeScript, depois que você dominar o JavaScript mais profundamente. Mas, ok, se o teu plano não é ser full stack, eu quero focar 100% em back-end, eu diria Go ou Java. Talvez Java pela quantidade maior de vagas para quem está começando. Enquanto que Go eu vejo vagas mais para pleno e sênior. Talvez começar com Java, lá na frente ter o Go como segunda linguagem. Não é comum empresas pedirem conhecimento em 2 linguagens de back-end. Muito por entender isso, que o Java é mais popular, é mais fácil de lidar em muitos aspectos. Mas em serviços críticos, onde a performance importa, o Go é uma opção bem sólida. Mas, por exemplo, se você quer, eu quero trabalhar com Python, com Data e mesclar com um pouco de back-end, que faz muito sentido, tem muita sinergia os dois também, especialmente Data Engineer com back-end. Então, Python é uma boa escolha, já que você pode usar Python tanto para Data quanto para back-end muito bem. E aqui é interessante também fazer um parêntese sobre front-end e back-end, né? Como funciona nos sistemas hoje em dia. Geralmente, o front-end ele manda requisições seguindo um protocolo chamado HTTP, e ele manda requisições via API para o back-end. O back-end expõe uma API e o front-end manda requisições HTTP para buscar os dados. E aí a gente trabalha no sistema de requisição, de request e response, ou seja, uma requisição e uma resposta. O front-end manda uma requisição, um pedido, uma solicitação para o back-end processa aquilo e devolve com a resposta de sucesso, de erro, enfim. O protocolo HTTP, ele rege o desenvolvimento web. Então, a web hoje ela é baseada nesse protocolo HTTP, que é uma sigla para Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. E o back-end por si só, ele não trabalha sozinho. O back-end ele vai depender, por exemplo, de um banco de dados, que a gente chama de DB, Database. Além da linguagem de programação que você vai escolher lá na frente, você vai precisar de banco de dados. Mas para o começo não precisa. E o banco de dados ele tem uma linguagem própria, que é o SQL. A última área que eu quero falar é a área de mobile. E quando a gente fala de mobile, equivalente a data, mobile ele vai ter também suas subdivisões. E a subdivisão vai ser a seguinte: a gente vai ter mobile nativo e a gente vai ter mobile multiplataforma. Beleza? O que isso significa? Mobile nativo é justamente você desenvolver para uma das 2 principais plataformas de dispositivos móveis que a gente tem hoje em dia. Você pode desenvolver para a plataforma de iOS diretamente, e para isso você vai ter uma linguagem única, que não é o Go, é o Swift, que é uma linguagem mantida pela Apple. Tudo aqui é um ecossistema muito fechado quando a gente fala de iOS. O Swift vai ser a linguagem que a gente vai usar para desenvolver direto para iOS. E tem outra plataforma, que obviamente vai ser o Android. E aqui no Android a gente vai ter, diria que 2 opções, mas meio que migrando para uma única opção. Antigamente a gente usava Android, a gente usava Java no Android. E por muito tempo foi assim. O Android é mantido pela Google, né, como vocês bem sabem. Só que de uns tempos para cá,
já faz um bom tempo, inclusive, a Google meio que abandonou o Java e passou a utilizar o Kotlin. Então, hoje em dia, quando a gente fala de aplicativos mobile para Android nativamente, a linguagem de referência é Kotlin, que por sinal, Kotlin, ele também é uma linguagem que você pode usar aqui no back-end. Colocaria aqui como uma quinta opção, talvez, mas é uma linguagem que ela está muito associada com Java porque eles rodam em cima de uma coisa que a gente chama JVM, que é o Java Virtual Machine. Eu diria que o Kotlin é a evolução do Java, um Java mais moderno, mais simples, mas também muito parecido com Java. E aí, o nativo justamente é isso, você desenvolver diretamente na plataforma que você quer que o seu aplicativo seja publicado, no iOS ou no Android. Só que hoje em dia também tem a questão de multiplataforma, que é você ter uma única ferramenta, você desenvolve na linguagem e quando você faz o processo de build, de você compilar o seu código, ele gera executáveis para as duas plataformas principais, que é Android e iOS. E aí tem algumas ferramentas no mercado que elas têm esse poder. Uma delas é chamada de Reactive Native, e sim, ela é derivada do React, então é legal porque você pode construir componentes de React para o teu front-end web e reutilizar eles no teu aplicativo mobile. Isso acontece, é possível graças ao Reactive Native. E como é o React, a gente bem sabe, a linguagem de referência vai ser o JavaScript, mas principalmente o TypeScript. E aqui com o React Native você escreve código com TypeScript principalmente, e ele gera um aplicativo que você pode publicar tanto na iOS, na Apple Store, quanto na loja do Android. Tem um concorrente, acho que o principal concorrente do React Native hoje, talvez seja o líder no mercado, inclusive nesse segmento multiplataforma, é o Flutter. E o Flutter, ele usa uma linguagem muito específica, que é o Dart, que também é mantido pela Google. Hoje em dia eu diria até que talvez eu veja mais vagas com Flutter usando o Dart do que até com o Reactive Native, mas são boas opções. Por exemplo, você quer se manter preso ao TypeScript, que por sinal eu gosto bastante do TypeScript, vou falar isso aqui várias vezes. É uma boa opção, você consegue front-end, você consegue fazer back-end, você consegue fazer mobile para as duas plataformas. JavaScript, ela é uma linguagem que eu gosto bastante pela flexibilidade, mas o Dart é uma linguagem, o Flutter no caso, que é o framework que usa Dart, uma opção muito sólida, eu diria até que lidera de forma bem acirrada o mercado de multiplataforma. E aqui a diferença entre multiplataforma e nativo, muitos vão alegar a questão de performance, que a performance desenvolvendo diretamente para uma plataforma vai ser sempre muito melhor do que esses aplicativos de multiplataformas que no final convertem para diferentes linguagens. Escrever código nativo vai ser mais performático. Existem várias divergências nesse sentido, mas uma coisa que é fato é que o nativo, ele sempre vai estar à frente no sentido que, imagina que o iOS lançou uma versão nova. De cara, quem já trabalha com Swift usando a plataforma nativa do iOS para Apple, já vai ter acesso a essas funcionalidades novas do novo iOS. Enquanto que multiplataforma, ele vai ter que se adaptar, o framework vai ter que se adaptar àquela mudança nova do iOS. Então isso aqui pode levar um tempo, mas tem a vantagem de, obviamente, você escreve um único código e ele gera o aplicativo para as duas plataformas. Ok, e dito isso, justamente como eu faço essa questão de, poxa, como começar, por onde começar, é justamente esses são os dois pontos principais que você deve olhar. Quais são as áreas que existem dentro da tecnologia? O que essas áreas fazem? Beleza, você entendeu um pouco do que essas áreas fazem. E aí você olhar, tá, dentro dessas áreas, quais são as tecnologias mais utilizadas? E aí é onde eu falo sobre as preferências pessoais em conjunto com as demandas de mercado. Por exemplo, back-end você vai ter múltiplas opções. Então você tem ali uma escolha de acordo com o teu gosto. Você olhou a linguagem, sei lá, você olhou Python e olhou Java. São muito diferentes. E você gostou mais de Python, por exemplo. Ok, você pode seguir com Python a partir dali. É a tua escolha pessoal. Enquanto que outra pessoa pode gostar mais de Java e vai seguir com Java a partir dali. Também é uma escolha pessoal. Então aqui, geralmente não existe melhor escolha. Tem, claro, a questão que eu falei de ser full stack ou não, de trabalhar com data e back-end. Então, tem essas jogadas estratégicas que é importante você saber no começo para você evitar perder tempo. Eu acho que o grande segredo de TI, de se dar bem em TI, é porque as pessoas elas buscam o atalho. Só que não existe o atalho. O que existe são armadilhas disfarçadas de atalhos que fazem você perder tempo. E aí é o que está o segredo entre quem se dá bem ou não na área de TI. Muita gente busca por esses atalhos e acaba cometendo alguns erros que são, por exemplo, um erro muito comum que eu vejo é as pessoas ficarem mudando de linguagem de programação constantemente. O pessoal decidiu começar com Python, aí alguém diz, não faz Python porque, sei lá, qual foi o argumento, e a pessoa diz, estuda, sei lá, C#. C# é bom, tudo bem, mas você começou com Python. Quando talvez você troca de linguagem, para quem está começando especialmente, você dá uns bons passos para trás para poder continuar evoluindo depois. Então, se você começou, não fique trocando de linguagem. Essa lista que eu fiz aqui para vocês, ela já cobre as principais linguagens
linguagens de cada uma das áreas, olhando também para a demanda de mercado. Então aqui você já vai estar bem seguro da escolha que você vai fazer, porque são linguagens que já são validadas pelo mercado e que o mercado tem sim demanda para essas linguagens. Aqui voltando para o nosso quadro, digamos que você já conhece as áreas, você já escolheu qual a sua linguagem, e agora a partir daí eu sei a área, eu sei a linguagem, mas e aí? Para onde eu vou agora? Qual é o caminho? E eu acho que a principal pergunta que vem aqui é o que estudar. E essa também é uma dúvida que eu vejo com muita frequência. As pessoas não sabem, eu não sei por onde exatamente começar a estudar. E aqui para mim a base que, independente do que você escolher aqui de linguagem ou de área de atuação dentro dessas 4, data, front-end, back-end e mobile, isso daqui não vai mudar. Você vai ter que estudar 3 coisas que são, digamos assim, a tríade inicial para quem está começando, que é lógica de programação. Isso daqui é o primeiro passo. O segundo passo vai ser estrutura de dados e o terceiro passo vai ser algoritmos. E aí deixa eu explicar aqui um pouquinho o que é cada um desses itens. Quando a gente fala de lógica de programação, a gente vai começar a falar, por exemplo, do básico realmente da programação. O que são constantes, o que são variáveis, o que são funções. A gente vai falar também de condicionais, a gente vai falar de loop, a gente vai falar de escopo. Inclusive, aqui no canal tem um curso gratuito do zero, do mais absoluto zero, para você que não sabe nada de programação e quer aprender utilizando JavaScript. Tem uma lista de aulas gratuitas aqui, onde eu abordo esses tópicos numa sequência que faz sentido para você seguir. Então, se você quer criar um guia estruturado, eu recomendo que veja esse curso e pegue ali os tópicos que eu falo e aplique a sua linguagem de escolha. Mas se você escolheu o JavaScript, então eu recomendo fortemente que você acompanhe as aulas, faça as aulas, veja essas aulas do curso, porque ela cobre 100% desse início aqui da lógica de programação. E o objetivo aqui é, esses termos, constantes, variáveis, funções, condicionais, loops, enfim, eles estão presentes em todas as linguagens. Você tem que entender o que são esses conceitos, o que é uma função, por que a gente usa a função, como definir uma função, condicionais, loops, enfim, eles existem em todas as linguagens. Só que aqui você vai fazer 2 coisas. Você vai aprender esses conceitos, só que na prática, exercitando usando a linguagem que você escolheu. E aí você vai aprender a sintaxe da linguagem. A sintaxe é justamente como que eu crio uma função com Java, é de um jeito. Só que como eu crio uma função com Python, é de outro jeito. Então, esse jeito é a sintaxe da linguagem. Então, aqui você vai evitar perder tempo. Não tem para que você, eu vou começar com Python, só que lá na frente eu sei que eu quero, sei lá, usar Rust. Isso faz você perder tempo. Então, você ganha tempo quando você aprende lógica de programação na prática com uma linguagem que você sabe que lá na frente você vai usar. Dominada essa parte de lógica de programação, você já se sente confortável com a sintaxe da linguagem que você escolheu, eu sei criar uma função, eu sei criar um loop, você vai para a segunda parte, que é a parte de estrutura de dados. E aqui, estrutura de dados, também tem algumas coisas que são bem importantes para quem está começando. A gente tem estrutura de dados mais simples, que eu vou abordar aqui, que é o array, que é a estrutura de dados mais simples e talvez a mais popular. A gente usa bastante isso na programação. E aí você vai ter listas, você vai ter pilhas, que são variações do array. Esses são estruturas de dados mais simples. Mas você vai ter estruturas de dados mais complexas, que você vai ter árvores, aí você pode ter árvores binárias, árvores enárias, que são estruturas um pouquinho mais complexas. Essa daqui realmente a gente não usa tanto na programação no dia a dia, mas, por exemplo, o banco de dados, eles são fortemente baseados em árvores. E também tem outras estruturas mais complexas ainda, é quando a gente trata, por exemplo, de gráficos. Basicamente são árvores, só que mais complexas, gerando um gráfico. Essas 3 primeiras a gente usa no dia a dia. E essas estruturas de dados, elas são base para a terceira parte do estudo, que é algoritmo. Quando a gente fala de algoritmo, a gente vai ter alguns tipos de algoritmos que são algoritmos de ordenação, e aqui a gente vai citar alguns. O bubble sort, que talvez é o algoritmo de ordenação mais básico que você vai ver. Você vai ver o merge sort, aí começa a ter variações desses algoritmos. Você vai ter o heap sort, você vai ter o quick sort, e são formas diferentes de você ordenar. Imagina que você tem um array, que é uma lista de elementos que eles estão bagunçados fora de ordem, e aí existem diferentes algoritmos, diferentes lógicas de programação que você cria para ordenar esses elementos, e eles são baseados em performance. O bubble sort, ele organiza assim o array, você consegue organizar com esse algoritmo. Ele já é uma sequência de passos que existe há muito tempo, que as pessoas nomearam esse algoritmo como bubble sort. Só que ele é o menos eficiente, ele é o mais lento. Se tiver um array de, sei lá, 10 milhões de elementos, ele não vai ser tão legal. Você vai ter então o merge sort, que já é o melhor, o heap sort e o quick sort são melhorias desse algoritmo. E é interessante que você leia sobre eles, veja como eles funcionam a teoria e tente implementar eles
deles usando a linguagem de programação que você escolheu aqui no começo. Você consegue fazer isso com qualquer uma das linguagens. Tem algoritmos também de busca. Você vai ter, por exemplo, quer encontrar um elemento X num array. E aí você tem diferentes opções. Você vai ter algoritmo de busca, como por exemplo, a gente chama de BFS, que é basicamente busca em largura, que é o Breadth First Search. E você vai ter também o DFS, que é o busca em profundidade, que é o Depth First Search. São algoritmos populares de busca, quando a gente fala, por exemplo, em arrays ou em árvores. Também tem algoritmos de buscas mais complexos em outra estrutura de dados, como por exemplo, imagina que você tem um grafo, você quer procurar elementos dentro de um grafo, é mais complicado, porque você não vai ter uma sequência de elementos. Então, para o grafo, você tem algoritmos como o Dijkstra, você tem algoritmos como o A-estrela, que esse daqui é mais para, digamos que você tem tipo um labirinto e você quer percorrer o labirinto para achar a saída. Isso é um algoritmo de busca num labirinto, que também é bem popular. Então, essa é a tríade de estudos do que estudar depois que você escolher uma linguagem de programação. E aqui eu queria até parar para fazer um disclaimer importante que, caramba, isso daqui é conteúdo assim para você ter no mínimo, uns 6 meses de estudo sólido para você chegar bem preparado. E aí você vai me perguntar, poxa, João, nunca ninguém me falou para estudar isso daí. As pessoas dizem, o começo, HTML e CSS. Esse não é o começo da programação. Sinto muito informar, se você começou assim, você começou errado. Muito porque, por exemplo, HTML e CSS, você só usa ele para front-end. E aí, por que você vai estudar HTML e CSS se você quer trabalhar com data, se você quer trabalhar com back-end, se você quer trabalhar com mobile? Você não vai usar HTML e CSS para esses casos. Todas essas áreas, mesmo front-end, você vai usar algoritmo lógico de programação no front-end. O front-end não é sobre criar telas estáticas com HTML e CSS. Se alguém te disse isso, essa pessoa está atrasada no tempo há uns bons anos. E isso é muito perigoso nos dias de hoje com a IA. Se você é a pessoa que cria sites estáticos com HTML e CSS e acha que isso é sensacional e excelente, eu sinto informar, mas você está com os dias contados, porque a IA já faz isso muito rápido. Você tem sites como o Lovable, por exemplo, que você consegue criar um front-end com um prompt, fica muito legal o resultado, e aí vem aquela, não consigo um emprego, não consigo vaga para júnior e tal. Muito porque você talvez começou errado, você está olhando para a área de uma forma errada. Programação é sobre linguagem de programação. HTML e CSS não são linguagens de programação. Para o front também é importante saber tudo que eu disse aqui para vocês. E esse é um compilado do básico por onde começar. Com isso daqui você vai ter no mínimo aí uns 6 meses de estudo para você chegar, dominar os conceitos de uma linguagem de programação. Pode parecer muito você pensar, poxa, João, vou passar 6 meses estudando isso? Eu recomendo que passe, sinceramente. E sabe por quê? Por duas questões. A primeira questão é, esses tópicos você pode pensar que não usa no dia a dia. E realmente muitos deles a gente não usa, você não tá errado nisso. Mas tem uma questão que muita gente esquece. Quando você faz entrevistas de emprego, isso daqui muitas vezes pode ser perguntado na entrevista. Muito disso daqui já me foi perguntado em entrevistas de emprego. E eu cheguei, por exemplo, numa vaga internacional hoje, trabalhando para os Estados Unidos, ganhando mais de $100 por ano, com perguntas desse tipo aqui, com perguntas de qual a complexidade de algoritmo de ordenação X. E eu sabia responder. Se você quer trabalhar, por exemplo, numa grande empresa, numa thing como Amazon, Google, Facebook, essas empresas vão fazer entrevistas perguntando conceitos que eu disse aqui para vocês. Esse tipo de algoritmo, busca em largura e profundidade, que é o algoritmo de Dijkstra, o que ele faz, como é que ele resolve o problema de busca em grafo. Isso daqui são conceitos que é importante que você aprenda. Isso daqui é ensinado em cursos de graduação bem conceituados, mas os cursos na internet a maioria não ensina porque não é atrativo, não vende, ninguém vai comprar para pagar para entender o que é um bubble sort, um merge sort, ninguém quer saber disso, só que esquecem que isso é importante para o mercado sim. Nas entrevistas isso é perguntado sim. E uma outra razão de estudar isso é que você vai expandir o teu conhecimento, você vai olhar para o algoritmo e você vai entender a forma como as pessoas criam algoritmos super espertos de resolver problemas que não são triviais. E isso vai expandir sua mente. Você vai olhar e vai dizer, putz, que ideia genial. Algoritmos até como, por exemplo, o de Dijkstra, o busca em largura e busca em profundidade, não são complexos, mas ele é de uma genialidade muito sutil que vale a pena você estudar aquilo. Você vai olhar a programação com outros olhos. Se aprende muito olhando o código dos outros, olhando como as pessoas resolvem problemas. E esses tipos de algoritmos que eu falei aqui de ordenação, de busca em array, de busca em grafos, são algoritmos que é legal você entender. Você vai expandir muito a sua capacidade de compreender coisas que são mais complexas. Então, quando chegar lá na frente para você estudar um React, vai ser muito mais fácil de digerir aquilo, porque você já teve ali uma expansão, digamos assim, do seu pensamento, estudando esses algoritmos. Então, eu recomendo esse esforço, esse tentar entender esses algoritmos, porque lá na frente, isso se paga. Uma base sólida, ela sempre se paga lá na frente. É como você construir um prédio com uma fundação mal feita. Você não vai conseguir construir muitos andares, o prédio vai desabar. É justamente esse conhecimento de base que faz você ter uma fundação muito sólida para você conseguir encaixar novos conceitos em cima desse conhecimento de base que você fez ele de uma forma muito bem feita. E por esse vídeo eu vou ficar por aqui. Já foi um vídeo bem extenso. Se
você tiver alguma dúvida, deixe os comentários aqui no vídeo, a interação de vocês é muito legal. Deixa o like, que esse vídeo dá um trabalho danado de fazer. Se já não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia como engenheiro de software. Por esse vídeo eu fico por aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.